E aí pessoal, aqui é o Edu Bacanin, sejam bem-vindos à Sorte Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, o nosso segundo vídeo da Maratona Alicization. Gente, o vídeo de hoje vai repetir algumas das informações ditas no nosso vídeo anterior, só que eu já vou avisando que eu não considero que esse vídeo anula o primeiro, já que, como vocês podem ver, esse daqui não é nem um pouco curto. Eu considero esse vídeo e o próximo temas muito complicados e que eu tive que separar porque senão ia ficar muita informação e vocês iam ficar afirmando que o vídeo está confuso. Só o contexto do primeiro vídeo eu já tive que resumir demais. Na minha ideia original ia ser muito mais complexo, ia ter muito mais coisa. Então, em prol de deixar o vídeo mais legal para vocês, eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior, para quem ainda não viu. Se quiserem ver o vídeo de hoje logo em seguida, beleza? Aí é com você. Mas por favor, gente, vai lá, assiste o primeiro vídeo. É o início da maratona, tá dando trabalho resumir tudo isso pra vocês. Então, valorizem os vídeos aqui do canal. E vamos logo com o vídeo de hoje. Bem, pegando a deixa do nosso vídeo anterior, o plano do Kikuoka era construir uma inteligência artificial capaz de matar. Tá, Edu, mas quando começou o interesse dele em algo desse tipo? Em 2021, com o anúncio do Nerve Gear. Mas mais tarde eu volto nisso. O que importa aqui é o contexto do personagem, onde ele iria fazer parte do beta do Sword Art Online. Não sabemos como ele conseguiu ser um dos 1000 beta testers e nem quanto tempo ele ficou, afinal as descrições disso são muito simplistas, muito vagas. Deve ter gente que nem se lembra desse fato. Mas o que importa é que alguns meses depois nós temos o caso do Sword Art Online, onde ele não logou nas horas iniciais, o que fez ele se safar de ser outra vítima do castelo flutuante, podendo assim entrar para o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações e a Força de Resgate de Vítimas do SAL, só esperando alguém zerar o jogo, coisa que o Kirito fez 2 anos e 1 dia depois, e ele utilizaria de sua influência para descobrir aonde Asuna estava em troca de tudo que o Kirito sabia, conseguindo assim um forte aliado que ele usa sempre que pudesse. 実はもう一通り検証済みなんじゃないのか。エリート様連中が頭を絞った後なら今さら俺なんかの出番はないはずだぞ。いや。Você está em choque? Já em Alicization, vocês podem falar conceito de guerra? Inteligência artificial capaz de matar? Tá, os episódios da Yo e o próprio filme de Original Scale já falam um pouquinho desse negócio de inteligência artificial. Mas essa parada aí do Kikuoka do nada falar que os armamentos do Japão estão desatualizados... Que é isso, Edu? Eu admito que realmente todo o conceito de guerra foi introduzido apenas em Alicization, coisa que eu considero apenas como uma evolução do perigo da série. Mas, para vocês entenderem melhor tudo isso que eu tô falando, nós precisamos começar pelo ponto dos 2 conceitos de inteligência artificial que existem na vida real. Começando pela IA Top-Down. Ela é uma inteligência artificial criada a partir de uma arquitetura de computador já existente, de forma que ela é programada para agir de uma determinada maneira em resposta a um estímulo muito específico. Entendam que essas respostas que essa IA tem para situações são sempre planejadas de forma que, se não haver um trigger, nada vai acontecer. Seria tipo você tentar iniciar uma quest num jogo sem falar com o NPC que dá início a ela, sem fazer o evento que começa ela, não adianta. Nada vai acontecer. Você precisa estimular a resposta que você está querendo. Em contrapartida, a bottom-up, ela funciona de uma forma completamente oposta. Acho que dá para dizer que enquanto a top-down já nasce sabendo que a resposta de A é B, a bottom-up teria na memória quando e como ela aprendeu que a resposta de A é B. E sim, eu sei que vocês vão dizer, mas e aí, Yui? Bom,
Vamos deixar o próprio Kirito dar o parecer dele. Mesmo que as reações dela sejam muito naturais, isso se deve ao funcionamento complexo dessa inteligência artificial, já que o Sword Online usava programas, como a própria Yui, que funcionavam no top-down, só que eles conseguiam ler, interpretar e copiar o comportamento humano. Tanto que o próprio Cardinal fazia isso, com ele até mesmo reconhecendo algo que ele não sabe lidar, um sentimento muito forte, copiando aquilo e deixando para a futura análise. O que é basicamente o final do 6º episódio da primeira temporada. Voltando agora a Yui, ainda houve momentos que, por causa dessa mecânica dela de copiar ações humanas, ela não entendeu por completo o que elas querem dizer. Como por exemplo, tanto em Fairy Tail como Alicization, vemos ela bocejando. Só que a definição dela sobre isso é o que os humanos fazem durante suas reinicializações. E esse não foi o único caso de algo que ela interpretou errado. Espera, mas o que o Kirito disse lá no volume 3 ainda tá valendo, Edu? Sim, nós ainda podemos considerar a descrição do Kirito de a primeira e a verdadeira a nascer como algo realmente real, que faz sentido, já que em teoria a Yui acabou indo um pouquinho além do esperado, com até um momento em específico aqui no arco, onde ela agiu de uma forma que ela mesma descreveu como irracional, indo para o lado sentimental e não lógico, não utilizando de suas bases de tudo que ela já havia adquirido até então. Deixando claro que o Kikuoka realmente queria, nós podemos partir para o nosso próximo ponto, que é como é que o Kikuoka iria construir uma inteligência artificial assim, sozinho? Para o desenvolvimento de algo tão patriótico, o Kikuoka precisava de uma série de profissionais capacitados, de forma que todos esses profissionais japoneses não só iam ajudar o seu país, como também cada um ia cumprir o seu trabalho em específico. Se alguém se ferisse, teria médicos. Se precisasse de pessoas que entendessem melhor como funciona o cérebro humano, tá aí. Algo muito bem planejado e feito até em turnos. Com isso é criada a REF, com o nome da empresa fazendo referência a um poema nonsense chamado Jaguadarte, em português, ou Jabberwock, em inglês. Vale citar que essa obra está disponível no livro Alice através do Espelho, que é a sequência de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Porém, toda essa questão da REF e referência a Jaguardarte é complicada demais para esse vídeo. Vamos seguindo, deixa isso para lá, para outra hora. Voltando agora à REF do universo de Sword Online, o conceito da IA perfeita que eles estavam buscando tinha um nome. E sim, eu tô falando além da bottom-up. Artificial, Lab, Intelligence, Cybernetic, Extents. Eu sei que o meu inglês aqui foi terrível, mas eu ainda poupei vocês de tentar arranhar isso aqui simulando como um japonês falaria. Então não se esqueçam de me agradecer. Mas, como podem ver também, isso se torna um acrônimo de Alice. Mais uma referência. Pois é, mas vamos continuando. Ainda existe outra parada com a REF, nesse caso, com essa equipe fazendo uma descoberta revolucionária sobre o cérebro humano. Por isso é lá que eu falei do negócio de ter pessoas de várias profissões executando seus trabalhos. Mas antes de falar disso, precisamos falar de outra peça fundamental do projeto Alicization. Higa Takeru, mais um aluno do professor Shigemura, tal como Kayaba, Rinko e Sugou. A missão dele seria seguir o legado dos anteriores na criação de aparelhos de full dive e criar algo que pudesse ajudar o projeto Alicization, uma vez que sim, no ponto em que estamos na lore de Sword Art Online, a tecnologia VR já estava sendo testada por militares. Por isso eu expliquei todo aquele conceito de guerra no nosso primeiro vídeo, que se amarra ao artigo 9 e as motivações do Kikuoka que foram a intro desse vídeo aqui. Com o Japão estando totalmente defasado belicamente.
Nesse sentido, eu disse isso porque a tecnologia de integrar a realidade virtual em treinamento militar vem desde o surgimento do Full Dive, gente. Tanto que nessa época, o exército americano e as forças de autodefesa do Japão estavam juntos tentando criar um software de treinamento militar. Vocês podem ver aí a evolução de tudo que eu falei do artigo 9. Mas, obviamente, o Sword Online e o beta dele mudaram absolutamente tudo. Basicamente, entendam que diferente de, sei lá, um Flight Simulator, o que conseguiria ser feito com o Full Dive teria muito mais utilidade. Mesmo que, né, ainda não é perfeitamente realista, né? 自然光が与える皮膚感覚のエミュレーションも考えないとな。 Essa cena é maravilhosa, eu adoro ela. Então, usando isso como base, eles iriam treinar as inteligências artificiais para pilotar drones, veículos aéreos não tripulados, poupando assim o risco de pôr a vida de um soldado em risco, fazendo essa pequena aeronave ser completamente invisível a radares, já que como ela é muito menor, todo o seu funcionamento conseguiria dar esse ar stealth dela. Tanto que algo muito interessante, mas que foi assim ignorado de uma forma ridícula no anime, seria o seguinte: no ponto da tecnologia do Sword Online que temos aqui, estavam sendo usados capacetes VR semelhantes ao Nerve Gear que seriam usados para pilotar esses drones. Ou seja, seria tipo você pilotar um avião mesmo, um jato da Força Aérea. Só que os soldados estariam protegidos em uma base militar a quilômetros e quilômetros de distância onde a nave estaria. Mas tem um pequeno problema, e esse é chamado de PEM, Pulso Elétrico Magnético, que basicamente ele desativaria o drone. Como ele estaria funcionando aqui com micro-ondas, não ia adiantar nada, ele simplesmente ia cair. Caso perguntem o motivo disso tudo, aqui história real se mescla com a lore, então se liguem para não trocar as bolas. Gente, eu cito história real nos meus vídeos com o que eu sei e o que eu consegui pesquisar, mas não é por isso que vocês têm que levar tudo ao literal, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso daqui não é vídeo de história, isso aqui é vídeo de anime. Drones de uso militar foram utilizados na guerra do Iraque pelos americanos, só que acontece que 10 anos antes dos eventos de Alicization, ou seja, lá para 2016, curiosamente o ano que o arco acabou nas light novels, os Estados Unidos se infiltraram no Oriente Médio, novamente com essas naves. Porém, aqui de novo eles foram derrubados por PM. Ou seja, uma promissora arma se tornou um simples brinquedo de criança que você quebra 5 minutos depois que tira da caixa na noite de Natal. Me derrubaram aqui! Ficando claro, como podem ver, era uma grande impasse mundial de construir um bom drone. Um drone que servisse para o uso de guerras. Coisa que uma IA pilotando um drone poderia solucionar, pelo menos em teoria. Só que tinha aquele papo que o Kikoka sabia muito bem. A qualquer momento, os Estados Unidos poderiam mostrar oficialmente a primeira inteligência artificial altamente adaptável desenvolvida por eles. Não é que o Japão saiu na frente, pelo menos supostamente, nesse ramo de IAs, que outro país também não estava pesquisando isso secretamente. Então a REF estava numa verdadeira corrida contra o tempo. Eles poderiam qualquer dia acordar e descobrir que eles estavam atrasados, que os Estados Unidos já tinham desenvolvido essa IA. Então, com medo de um próximo ataque, o Japão sairia na frente, talvez tendo as IAs mais avançadas que se tem notícia para defendê-los em caso de um ataque à nação. Papo furado? Pode até ser, gente, mas isso é o que o personagem Kikoka Seijiro disse lá em Sword Online Alicization. Se realmente a intenção dele era defender o Japão, se realmente os Estados Unidos poderia chegar nesse ponto, ou se talvez o Japão poderia ser atacado, isso a gente nunca vai saber. Isso as motivações do personagem. Eu só tô passando elas aqui para vocês entenderem. Mas, como ficou claro, ele tem, assim, algo bem palpável. Algo que você pode falar, ok, eu não concordo com isso, mas eu entendo.
Mas e o Higa, que até agora eu falei que ele ingressou no projeto Alicization, mas eu não dei as motivações dele por causa disso. Então, existe um período da vida do Higa que não é muito explorado, na verdade a gente só tem isso que eu vou falar agora, onde ele estudou lá numa universidade na Coreia do Sul. Acontece que ele tinha um amigo nessa época, e esse serviu justamente aonde? No Iraque, onde ele acabou morrendo para um homem-bomba. そんでまあこの世界から戦争がなくなることはないとしてもせめて人間が死なずに済むようになるんならってガキっぽい理由っすけどね。 Ou seja, de novo, aquele sentimento citado antes de as vidas perdidas em guerras que existe na vida real e que a Alicization bebe dessa fonte. Por isso que eu dei tanto destaque nisso, porque faz diferença, gente. Não é só algo que eu falei assim por ser fã de história. Realmente tem essa parada e é por isso que eles estão desenvolvendo inteligências artificiais para substituir soldados em guerras. Com isso ficando claro, vem a pergunta: aonde que a REF ficaria? Afinal, por tudo o que eu disse, o projeto Alicization quebra o artigo 9. Para defender o artigo 9, que seria o Japão ter tecnologias apenas de defesa e defesa moderada, o Kikuoka tá quebrando o artigo 9 para cumprir o artigo 9? Então, de fato, se os Estados Unidos descobrissem algo desse tipo, ia dar merda. Então foi aí que o Kikuoka viu que ele não poderia fazer as pesquisas do projeto Alicization em uma base militar qualquer. Então, duas bases foram criadas. A primeira era um escritório que ficava no bairro de Hongpong, que, para quem não sabe, é um bairro lá do Japão. A minha pronúncia é horrorosa, mas vocês entenderam. Só que fique bem claro que isso daqui serve apenas como uma mera fachada. Tanto que foi para lá que o Kirito foi fazer os testes dele, que eu vou explicar lá no meu próximo vídeo. Enfim, seguindo. Eles faziam realmente as suas pesquisas, os seus progressos, na segunda base. Essa que é conhecida como Ocean Turtle. E ela fica a cerca de 250 quilômetros de Tóquio, lá no Oceano Pacífico. No caso, essa base tinha esse nome devido ao seu formato de uma grande pirâmide negra de 4 lados, com bordas de uma proporção 2:3. Porém, dependendo do lado que você olha para ela, ela parece uma tartaruga. E de outro lado, um porco. Vale citar que esse nome também acaba sendo uma referência à obra do Lewis Carroll. Mas eu explico isso outra hora. O que importa aqui é que ela usa painéis solares, mas esses mal suprem 10% da capacidade de energia necessária. A real fonte de energia deles vem de um reator nuclear de água pressurizada. E eu já avisei que vai dar merda isso. E com isso tudo em mente, a REF poderia finalmente iniciar as suas pesquisas, mas tinha um pequeno problema. A Bottom Up, a Alice, a Alice ou o que você quiser chamar, era a chave para o que eles queriam, mas desenvolver ela do nada não seria simples, já que até agora ela não havia sido desenvolvida, apenas teorizada. Como eu mesmo disse antes, a Top-Down usa apenas uma base de computador já existente, enquanto essa não. Eles teriam que criar isso tudo do zero, sendo que até então era apenas uma teoria. E eu digo era porque eles partiram do ponto mais óbvio, que seria basear a construção dessa IA no cérebro humano, porque dessa forma a IA conseguiria ser uma perfeita réplica de um cérebro, com isso tendo a tal capacidade de adaptação. Então nessa eles chegam no conceito de Fluct Light. Onde você acha que fica a consciência humana? No cérebro? Bem, o cérebro é um conjunto de neurônios. O neurônio se constitui com um núcleo no meio. Então, um corpo celular que o rodeia. Temos os dendritos e um axônio. Então, uma conexão para a próxima célula, assim formando uma grande rede de neurônios. Se olharmos para isso, aonde devemos procurar a essência da consciência? O material, a informação que é transmitida pelo meio dos impulsos elétricos? Bem, um gatilho libera uma substância nas sinapses entre os neurônios. Você acha mesmo que apenas o disparo consecutivo de células ao longo de uma rota particular realmente pode ser chamada de essência da consciência humana?
Aqui, entramos no tópico principal, ou no desconhecido. Retomando, dentro da célula há uma moldura que sustenta toda a estrutura, ossos chamados de microtúbulos. Mas esses ossos não são apenas um suporte, mas também um crânio para o cérebro dentro da célula cerebral. São túbulos ocos muito pequenos, nanômetros de diâmetro, e esses tubos não estão vazios. Neles estão armazenados fótons evanescentes, um quantum de luz. Sua essência é indeterminada por natureza e flutua constantemente de maneira probabilística. De acordo com essa teoria, essa luz flutuante, esse campo quântico, é a mente, a essência da consciência humana. Contudo, essa célula não é apenas um interruptor que permite a passagem de sinais quando estimulados, mas um minúsculo computador quântico próprio. Ainda assim, essa liga de fótons atua como um processador de memória, podendo ser dito como a verdadeira forma da alma humana. Um nome foi dado a partir do termo luz flutuante dito anteriormente, que combinado ficou Fluctilight. No caso, se a Ruffy conseguisse de alguma forma acessar o Fluctilight e fizesse uma cópia dele, eles teriam conseguido clonar um ser humano. E eu sei que isso aqui já está bem óbvio pelo tanto de vezes que eu cito inteligência artificial, mas vamos lembrar que isso vai replicar ele de forma artificial e não biológica. Mas sim, isso ainda é um processo de clonagem, já que com ele viram todas as memórias e experiências, transformando assim esse conceito na possibilidade de pegar um soldado e replicá-lo. 人工知能たちの権利。あなたたちの言う人工フラクトライトには人間と同等の思考能力があるのでしょう。彼らに生身の肉体はないんだよ。でも生きている人間と変わらないわ。 Calma lá, Suna, a gente vai chegar lá. Eu não vou tocar nesse tópico no vídeo de hoje. Um dia a gente chega. Então prestem muita atenção nas minhas explicações aqui. Eles só precisariam de um casulo para poder abrigar esse Fluctilight clonado. A questão a respeito de corpos metálicos eu explico em outro momento. Isso não encaixa muito bem agora. A gente por enquanto vai ficar em lugares para poder abrigar um Fluctilight ou o próprio caso de poder colocar ele num drone. Para fazer isso tudo, eles precisariam de um novo aparelho de full dive. Obviamente com o Regal desenvolvendo. Podem ver a volta que eu tive que dar para chegar até aqui. E a gente ainda está no segundo vídeo dessa maratona. Com isso é criado o STL, sigla de Soul Translator, o tradutor de almas. Nesse caso, um aparelho de quarta geração de full dive com uma origem curiosa. Mas primeiro, vamos voltar um pouquinho na série, logo após Kayaba ser derrotado lá na sala do 75º boss da Aincrad e falar com Kirito e Asuna. Aqui, logo após isso, ele fez uma cópia da sua própria consciência e depois se matou com seu Nerve Gear. Como vemos, essa cópia já deu as caras lá em Fairy Dance e Ordinal Scale, provando que mesmo que esteja biologicamente morto, Kayaba ainda vive. Acontece que, como vocês podem ver, isso daqui é o básico do conceito de clonagem de Fluctilight. É claro, visto de uma forma muito mais simplista e com o Nerve Gear do Kayaba, mas a base já está aqui. Até o anime acerta nisso e a primeira temporada já havia conseguido a audácia de não cortar esse detalhe. Mas eles cortaram a cena da Rinko. Tá, tem uma coisa. Não é só isso. Acontece que enquanto o Sword Online ainda estava rolando, o Nerve Gear do Kayaba foi usado por Kojiro Rinko como uma base para a criação do Magic Bolt, um aparelho que usa o Full Dive, mas que serve para fins medicinais. E sim, foi ele que fora utilizado pela Yuki. E mesmo que ele seja um aparelho de grande potencial, a Yuki acabou morrendo, já que a intenção dele não era tratar a pessoa, não era curá-la, e sim dar uma boa condição de vida para ela, uma vez que dentro de um ambiente virtual, ela não sentiria as dores ou os efeitos das medicações fortes, podendo ao menos ter um pouco de paz nos seus últimos dias, já que ele só ia ser utilizado em pacientes terminais. E tenha em mente que eu estou dando atenção para tudo isso devido a ele ter sido uma base para o Riga desenvolver a sua própria versão de um aparelho VR Full Dive com usos não relacionados a jogos. Lembrando aqui,
Nervigear e o Atmosphere são aparelhos VR Full Dive de segunda geração, com, supostamente, a primeira sendo que nós temos hoje em dia, já que até então não foi citado nenhum aparelho de realidade virtual de primeira geração na série SAO. O máximo que nós temos, o aparelho mais assim antigo, é o próprio Nervigear. O Medical Bolt é de terceira geração por ser superior ao Atmosphere, e o STL é de quarta, mas que fica uma coisa bem clara que eu vou explicar melhor em um próximo vídeo. O Medical Bolt é uma coisa e o STL é outra, porque como vocês podem ver, eu dei toda essa definição de Fluctilight, coisa que o Medical Bolt não fazia. Ele não acessava o Fluctilight da pessoa, ele ainda funcionava no esquema de ativar os seus 5 sentidos. Então, com isso, o STL está muito à frente do Medical Bolt. Mas melhor do que falar, eu acho que eu tenho que explicar, já que como exatamente o STL conseguia ler e sobrescrever o Fluctilight. Bom, galera, nós chegamos finalmente na reta final desse vídeo com o conceito de MVD, Mnemonic Visual Data, ou em português, Dados Visuais Mnemônicos. 3D オブジェクトにしちゃリアルすぎる。 Em suma, são registros do processamento dos dados visuais na Fluctilight. Ao olhar para algo ou alguém, isso é refletido e captado pelas nossas retinas e convertido em sinais nervosos que são mandados diretamente para o nosso cérebro, chegando aos neurônios e, enfim, a Fluctilight, permitindo enxergar e compreender esse algo ou alguém como real. Mas assim, vamos colocar um exemplo para entender melhor. Vamos supor neve. Eu acredito que a maior parte do público do meu canal é residente do Brasil. Deve ter um ou outro que são de países que falam português, mas acredito que a maioria é do Brasil mesmo. Por mais que existam alguns estados onde chega até mesmo a nevar, direto falam isso no jornal até, eu acredito que vocês, na sua maior parte, nunca viram neve assim diretamente. Pelo menos não os burguesinhos que já foram para outros países, né? Eu mesmo nunca vi, eu só vi pela televisão. A questão é que, sendo você uma pessoa que já viu neve, vamos supor que você entre em um STL. Toda a informação sensorial adquirida, a temperatura, gosto, densidade, textura, enfim, tudo que você conseguir adquirir ao vê-la, tocá-la, será transformado em informação digital. E a partir disso, o STL poderia ativar esse tipo de memória nas pessoas, o que é diferente da neve simulada que vemos, por exemplo, no episódio da Sati e da Liz. Com essa aqui, em MVD, sendo totalmente indistinguível da vida real para qualquer pessoa. E isso é o ponto onde eu tenho que dizer para vocês que a estrutura de processamento dos dados visuais já havia sido completamente entendida antes mesmo do arco Alicization começar. Infelizmente a gente não tem as datas muito específicas disso, mas entendam que quando a gente vê o primeiro momento de Alicization, isso tudo já havia sido completamente compreendido. Então, dessa forma, você não precisa ser o paciente zero, você não precisa ser a pessoa que vivenciou neve. Se você entrar em um STL, em um mundo virtual criado por ele, a informação digital de neve pode ser sobrescrita no seu Fluctilight, de forma que você vai ter uma experiência realista de neve, mesmo que você nunca tenha visto neve em toda a sua vida. Eu espero que eu tenha conseguido deixar bem claro esse exemplo, porque é a melhor forma de explicar o conceito dos dados visuais mnemônicos e é algo, se vocês forem ver, bem fácil de entender e é uma baita evolução na série. Tá, Edu, mas eu acho que eu ainda não entendi. Tá bom, cara. Se é pra puxar um exemplo que vai fazer tudo isso ficar ainda mais claro, quero que se lembrem do episódio da Sílica. この層はフラワーガーデンと呼ばれていて、フロア全体が花だらけなんだ。 Aqui na Light Novel é descrito que o Sword Online ele tinha um sistema de foco em assim coisas pequenas, como as próprias flores.
Dessa forma, ele fazia com que não puxasse muito de processamento, ou seja, que uma máquina conseguisse rodar o Sword Art Online. Infelizmente, a galera do anime, que nunca leu uma light novel, não vai entender muito bem isso. Porque essas coisas pequenas, elas ficariam assim, em uma resolução mais baixa, em low poly. Mas quando o jogador focasse o seu olhar na flor, aí sim a flor ia ser renderizada em todos os seus detalhes, em todo o seu esplendor para aquela pessoa em específico. Então, o STL não precisa disso. Mas calma que ainda tem mais explicações para eu falar, então vamos seguindo. Algo interessante, mas que eu ainda não falei, é que os mundos virtuais criados pelo STL, tal como dos aparelhos antigos também, conseguiam rodar com NPCs. Óbvio que aqui não seria para o mesmo princípio que em jogos, afinal, o mundo criado pela Ref, usando a semente, o Underworld, que também é uma referência a Alice, já que originalmente o nome do livro ia ser Alice Adventures in Underground. Mas na realidade podemos enxergar esse nome também como uma referência ao fato que ele é um mundo dentro do mundo. Enfim, tô desviando o assunto, voltando. O Underworld, ele não é um jogo virtual, ele é um mundo virtual. E agora, nesse contexto, vocês precisam entender que sim, existiam NPCs dentro do Underworld. Porém, não confundam as explicações. Os NPCs serviam meramente para deixar o Underworld com mais gente. Só que o Rick teve tanta vontade de descrever isso quanto eu tive de assistir o War from the World até o final. Então só aceitem que tinha NPC no Underworld. Só aceita. Mas agora vamos voltar para a Ref e a corrida deles de criar a IA perfeita. Bem, uns minutinhos atrás eu citei o casulo que iria abrigar um Fluctilight clonado. E não, eu ainda não vou falar desse robô Debiloid, e sim do Light Cube, que é um supercomputador quântico que armazena um Fluctilight simulado. Lembrando que isso aqui, gente, não é um corpo. Ele é uma mera pequena caixa metálica que consegue abrigar um Fluctilight, já que podemos entender ele como um HD gigantesco de teras e mais teras, que pode abrigar tudo que uma vida humana armazena. Na verdade, todo esse conceito do espaço de memória de um Fluctilight, todos os detalhes que levam a uma informação digital, tudo isso é muito complicado e fica para outro momento. Então já fique em mente aí o tempo de vida de um Fluctilight. Isso vai ser explicado depois. A questão é que os Light Cubes, mais precisamente os 200.000 existentes, ficavam em um lugar da Ocean Turtle, uma grande concha de metal totalmente reforçada por fora que se chama Light Cube Cluster. Lembrando que ele em si não abriga nenhuma alma. Os que abrigam alma são os Light Cubes. O Cluster é meramente uma aglomeração de todos eles. Mas aí vocês devem se perguntar: pera aí, Edu, mas tem algo que você ainda não explicou que eu estou confuso. O que aconteceria se a Ref precisasse de um Light Cube em específico? Se, por exemplo, algum deles já tivesse atingido um nível de desenvolvimento especial e precisasse ser ou analisado, apagado ou até mesmo colocado dentro de um drone. Como que a Ref iria achar um entre tantos existentes? Acontece que uma vez que um Light Cube fosse extraído, ele passaria por diversos canos que estão sobre toda a Ocean Turtle e sairia nas escotilhas que estão localizadas nas duas salas de controle da Ref. Tem uma escotilha para essa sala. Pode ver ela aqui. E com isso ele poderia ser inserido de volta em um ambiente virtual criado pela Hatch, em um jogo, mantido em alguma arquitetura que conseguisse rodar ele, ou até mesmo em um corpo artificial. E para provar que vocês ainda estão vendo esse vídeo e que vocês ainda estão conseguindo entender alguma coisa, deixem aí nos comentários o emoji robô. Por favor, não comentem só isso, gente. Olha o trabalho que eu tô tendo para explicar tudo isso. Olha o tempo de vídeo e até então a gente ainda nem chegou no Kirito nos testes dele. Então, comentem aí alguma coisa no vídeo e deixem um emoji robô. Quando a gente chegar nesses corpos artificiais, vocês vão entender. Na verdade, a galera do Dominação Mundial, que viu War from the World na época, já entendeu porque eu tô falando disso. Mas enfim.
O ponto é que vocês já entenderam toda a questão básica do Light Cube e do Light Cube Cluster, mas ainda tem mais uma coisa que se junta ao Cardinal System, já que, né, o mundo virtual criado por eles usaria a semente como base. E uma vez que foi a semente o que o Kayaba deixou, permitindo qualquer um criar o seu próprio mundo virtual parecido com o Sal, ela não atua apenas como uma base, e sim, ela carrega dentro de si o próprio sistema cardinal de forma simplificada, mas que ainda contém os seus dois processos, onde o principal realiza controles de equilíbrio no mundo, já o subprocesso realiza verificações de erro no principal. E até aí, beleza, algo autônomo que poderia existir por longos períodos de tempo sem supervisão humana. Tá aí o motivo pela qual Sword Online foi um jogo possível. Mas não é só isso, galera. O Underworld já tinha um terrível monstro que vocês vão aprender em um vídeo futuro. O problema é que justamente toda essa parada da explicação do processo principal vai deixar ele ainda pior. Mas como desgraça pouco é bobagem, agora Underworld estaria vulnerável a algo muito pior que o próprio Kayaba percebeu no fim do mundo. Nesse caso, muito mais prejudicial e estando relacionado ao Main Visualizer, um supercomputador quântico onde todos os Light Cubes e seus Factilights estariam conectados, sendo ele o responsável pelos dados massivos de mundo, como geografia e arquitetura. E isso quer dizer que toda a parte de criação de mundo, uso da semente do Kayaba, algo mais realista que o Full Dive tradicional, encontrar o pessoal adequado e partir para uma teoria viável para a criação da Bottom-Up, havia sido atingida pelo Kikuoka. Ele estava muito perto de pôr em mãos a inteligência artificial perfeita, mas transformar isso tudo na Alice que ele tanto queria eram outros 500. Então agora eles precisavam sair do processo de clonagem e tornar possível a real primeira inteligência artificial autônoma altamente adaptável da REF. De fato que uma vez que todas as inteligências artificiais estivessem prontas, elas e seres humanos poderiam interagir através de aparelhos VR de forma completamente realista, de forma que fosse totalmente indistinguível saber o que é um ser humano e o que é uma IA. Só que, como eu disse, isso era um pouco mais difícil do que parece, já que a REF conseguiu a audácia de ao mesmo tempo subestimar e superestimar esses Factilights, de forma que eles teriam grandes problemas, mas isso só vai vir na parte dos testes do projeto Alicization, já que finalmente esse vídeo acabou. E nossa, mano, que negócio difícil, cara. Mais de 30 minutos de vídeo e ainda falta um monte de coisa. Eu ainda tô na fase 1, cara. Mas enfim, gente. Só lembrando vocês que o próximo vídeo não vai ser nem um pouco curto. Se surgir alguma dúvida em vocês no vídeo anterior, nesse vídeo ou até mesmo no próximo, podem deixar aí nos comentários. Esse tipo de coisa também valoriza o vídeo, porque assim eu posso pegar esses temas e fazer vídeos fillers explicando essas coisas que podem ter ficado mal explicadas, já que nem tudo assim eu consegui realmente entender por completo. Muita coisa eu levei meses para entender, precisou de trocentas revisões de outras pessoas para que o vídeo ficasse do jeito que eu queria. Então é isso, gente. Se preparem, logo logo já tá saindo o terceiro e último vídeo e é isso. Acabou! Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra vocês verem. Se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo para o canal chegar nas linhas diferentes do YouTube. É isso, gente. Tchau!